Então, é muito curioso, né? Mas, respondendo objetivamente essa questão do médico que viaja, então, e aí? Ele também é uma empresa? Porque se ele está prestando serviço em várias situações, ele também é uma empresa. Ele precisa se ver dessa forma. Ó, e não é só o médico, a médica também. Sim, eu estou falando isso. Ok, Isso. em geral. Sim, tem uma cliente que ela saiu do concurso. E aí uma ótima decisão. Porque às vezes a pessoa passou no concurso, acha que ali tem segurança, mas ela tinha que ir no domingo para trabalhar na segunda, trabalhava o dia inteiro na segunda, voltava de madrugada na terça para casa, e aí chegava na terça de manhã, mega cansada, filho pequeno, como é que ela vai se dedicar depois a gerar conteúdo, a gravar vídeo, a fazer um planejamento financeiro? Então, a pessoa acaba ficando extenuada de tanto ir para o operacional, que não acaba tendo tempo de pensar um negócio, que é um negócio, né? A clínica, ela é um negócio. E não pensa hoje e acaba muito menos tendo condição de pensar o amanhã. E o que acontece na carreira destes profissionais no início? A dificuldade maior é ter clientes, como em qualquer negócio. É ter clientes. Aí a pessoa ela começa a ficar conhecida, tem indicação, vai lá, produz conteúdo, coloca no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, LinkedIn, por aí vai. Passa um ano, passa dois, passa três, e dependendo do caso, ainda se ela for para o convênio, sobretudo aquele que paga pouco, a agenda dela lota e bate no teto. Na hora que bate no teto, ela não consegue mais atender. E aí alguns médicos recorrem a uma variável, ajustar uma destas variáveis, que é começar a aumentar o preço. Só que se a pessoa está no convênio, quem define o preço é o convênio, ele não tem o que mexer. E aí que a coisa fica ruim, porque as pessoas aí vão para uma outra variável que implica na percepção de qualidade do cliente, que é reduzir o tempo. Aqui em Ribeirão Preto, Tempo de atendimento. Eu fui fazer um check-up, fui num cardiologista, eu marquei no relógio. Não atrasou muito para eu entrar, não. Mas do tempo em que eu entrei na sala e eu saí, quanto tempo você acha que levou? Não tenho a menor ideia. Chuta pouco. 15 minutos. 7 minutos. A pessoa ela espreme, porque vários convênios hoje, né? Não vou citar nomes aqui, mas claro, eles vão pagar ali o valor cheio da consulta, de onde vai ter que descontar imposto, materiais, vai ter que pagar salários, o aluguel, né? Tudo daquela receita. Varia de R$60, de 56, R$34 o valor da consulta. Dependendo da forma de prestação de serviços, o convênio fala assim, você pode ter até 5 consultas por hora. E aí ele paga R$20. Isso aqui, convênio aqui de Ribeirão Preto. Na sexta consulta, ele paga R$7. Para quê? Para evitar que o médico faça a consulta de 7 minutos, que não vai ter a menor percepção de qualidade, não dá nem para conversar com o cliente. Depois, a pessoa ela não entende que o que ela vai ganhar dinheiro na clínica é onde tem maior valor agregado, não é na consulta. É no tratamento, é no exame, é na cirurgia, sobretudo se ela estiver fora do convênio. E aí, a hora que ela entra nesse giro imenso, para ir lá e fazer uma consulta não, uma receita, o farmacêutico faz. Aí a categoria depois ela acaba reclamando que não é reconhecida, mas olha o tipo de entrega que tem sido feita. Eu fui num nutrólogo com meu filho, que tem 15 anos, ele saiu da consulta e falou, você pagou por isso, papai? Eu falei, filho, foi no convênio. Ele falou, olha, o que o médico falou, eu vejo no YouTube, eu confio mais, tem mais razão. Então, uma criança de 15 anos falar isso, significa que, às vezes, o próprio profissional ele vai tomando medidas, ele vai tomando decisões que, em vez de valorizar o trabalho dele, ele entra na vala comum, faz qualquer coisa, e aí, a hora que entra um chat GPT, a hora que entra o Dr. Google, a
hora que entra um outro concorrente que tem mais escala do que os 7 minutos dele, aí reclama. É difícil. Eu entendo, eu me coloco no lugar dos profissionais que às vezes fazem investimento de décadas de formação, residência, e aí entra nesse tipo de prática profissional que não remunera, aí a pessoa começa a acelerar, e uma hora não tem mais como brecar, e o caminho tem buraco, o caminho tem curva, e aí é onde a pessoa acaba vivendo menos, 10% menos do que a média da população. Aí a pessoa ela precisa sair um pouco, olhar de cima, se olhar de cima, olhar para si próprio, olhar para a sua carreira. Por isso que muitas vezes ter alguém que ajude a olhar, alguém que está próximo, né, um consultor, vale a pena para recuperar esse processo de tomada de decisão, olhando o médio prazo, longo prazo, onde ela vai chegar, o que ela vai construir para a própria vida e para a vida da família também. Né? Porque tem uma realidade também, né? É claro que, às vezes, é necessário, né, esse monte de viagem, plantão aqui, plantão lá, para ter a remuneração, mas vai perdendo a qualidade de vida também. Né? E aí vai aproveitar isso lá quando tiver com o burro na sombra, lá na frente, pô. Né? Não sei. Então, mas tem muita gente assim, né? Fala, vou fazer enquanto eu tenho pique. Aí o filho está crescendo, né? Com 40 anos o pique já não é o mesmo. Já 40, o pique já não é o mesmo, né? O médico que você ficou na casa dele lá, que alugou em São João da Boa Vista, isso. Falou que ele morreu. Sim. Você sabe do que? Não sei. Cuidar? Com idade. Então, porque às vezes até investe, constrói, mas não cuida de si próprio e acaba nem usufruindo. Né? Vamos colocar aqui, ó. O Lorenzo aqui, ele falou da música, acho que já está ok, né, Lorenzo? Aqui, ó, Instituto CRIA acelera. Boa noite, médicos precisam de todo tipo de tecnologia para conseguir entregar um bom trabalho atualmente, com satisfação total do cliente e paciente. Tem que olhar o todo, né, Marcelo? Tem que conseguir separar as funções, ordenar as funções, para que aí sim consiga ter uma equipe que ajude a realizar esse trabalho com uma percepção de qualidade, porque o cliente ele só volta quando ele está satisfeito. Sim. Senão fica entra um, sai, entra e sai. O LTV, não é sustentável. Não tem o LTV do cliente, ele fica pequeno. Tem que todo mês tem que ter um caminhão de pacientes, de novos pacientes, para poder sustentar. E aí, muitas vezes, fica ali amarrado com o convênio por conta disso, porque gera essa demanda. Então, vira causa-efeito ali, fica escravo. Né? O Flávio Alves. O Flávio é uma pessoa interessante para a gente convidar aqui, viu, moço? Já está convidado. Porque a gente está falando de um assunto aqui, levando para a qualidade de vida, estresse, pega a estrada, acaba morrendo. Ele trabalha com seguro de vida. Isso é muito bom. Que serve para médicos e não médicos também, né, Flávio? Muito bom. Você está convidado já. A gente vai ter aqui um dia falando disso também. Ô Henrique, mas aí também, a gente está falando aqui de uma realidade, mas a gente sabe que existe a outra, né? Existem vários médicos, várias clínicas, vários profissionais da saúde que pegam um outro caminho, um caminho um pouquinho focado nessa gestão empresarial. Isso. E acaba colhendo alguns frutos interessantes, né? Sim, muita gente, muito sucesso. E sucesso não só financeiro, mas assim, tem mais tempo, não tem aquela carga de trabalho só com ele, não é isso? É isso aí. Né? E aí, quer comentar? Não. O Flávio já falou maravilha aí, ó. Isso. Muito bem. Tá convidado, Flávio. Aí, é interessante, então, assim, ó, a gente tem... Sabe com que eu já me emocionei com o cliente que eu atendi, falando em qualidade de vida? Um médico que a família dele tem um hospital e tal, a agenda dele já tem lá na faixa dos 55, mais ou menos. E aí ele falou para mim, emocionado, conseguiu fazer a lição com o filho no sábado de manhã.
sabe? Então, às vezes, esses detalhes da vida... Isso é sucesso também, né? Isso é sucesso, é sucesso. Sim, aí vai, às vezes, acumulando coisas que nem tem tempo para usar. Então, olhar para a vida, olhar o que se quer, para que vai trabalhar, para quem, como. Então, Henrique, mas então vamos lá. Ó, um profissional da área a gente está falando aqui profissional da área de saúde porque se estende para a gente também não focar só no médico. Isso. Né? Mas se estende lá todos os profissionais aí. Startups. Até startups e tudo mais, que circulam nesse sistema aí, né, da área de saúde. Uhum. Né? Então é o seguinte, mas veja bem, você pega então, vamos falar de um dentista ou de um médico, que estudar é uma constante. Atualização, curso aqui, curso lá, eu vejo pelo na rede de amigos, que uma hora está fazendo um congresso aqui, outra hora está fora. Vício, né? É quase um vício, né? Mas é ali uma atualização que ele tem que fazer. Uhum. Então, ele já tem uma carga de estudo. Então, veja, ele tem um calendário apertado, com muito trabalho, ele tem uma carga de estudo que ele se dedica, que volta a ser para a parte técnica então, mas dele. Me fala uma coisa, ó. Não. O que ele estuda? Então, a parte técnica dele, uhum. Né? E aí, como que fazer essa transição para também agora enxergar a importância de também se preparar e estudar para a visão empresarial do negócio dele, não só na parte técnica. Então, só fazendo um parênteses aqui, porque assim, a pessoa ela dedica tempo para o estudo. Agora, qual estudo? Esse que você falou. Vai fazer uma especialização em algo que ele já é bom. Ele vai fazer um estudo para o operacional. E raros se dedicam a estudar a gestão. Tem que estudar a gestão. Se não estudar a gestão, vai ficar patinando no mesmo lugar, vai ser melhor naquilo que já é bom, vai fazer mais do mesmo, e esse mais do mesmo pode não gerar efeitos para a carreira da pessoa. Vai gerar custo, vai gerar tempo, mas assim, às vezes o que a pessoa gosta de fazer lá no perfil DISC, por exemplo, que tem o dominante, influente, o estável e o conforme. Pode ser visto também como o executor, o comunicador, planejador e analista. Às vezes, não é só o profissional da saúde, o empreendedor normalmente é assim. Ele é muito executor, ele é muito mão na massa, ele é fazedor. Quer ficar com a barriga atrás do balcão atendendo o cliente. Alguns se dedicam a ser comunicadores. Então, vai produzir conteúdo educativo, vai ajudar a prospectar cliente por essa via. Já no aspecto planejador e analista, que é onde ele vai definir indicadores e tomar decisão sobre o que ele vai fazer na execução, aqui falta. E às vezes ele até desmerece esse tipo de conhecimento. E é muito interessante, porque na própria atividade técnica, o planejamento, a avaliação, faz parte da rotina. Isso. A parte técnica ele tem que planejar para executar. Exato. Ele só não consegue fazer isso para melhorar o resultado dele. A gestão da empresa. Porque às vezes não se vê como um empresário. Isso. Que eu acho o planejamento cirúrgico tem sequência, tem um checklist, tem um passo a passo. Uhum. Ele aplica lá. Né? Mas tinha que direcionar isso para o... O Daniel falou o seguinte, boa noite, tem uma clínica... Você está conseguindo ler? Claro, estou de óculos. Oftalmologista. Né? Tem uma clínica oftalmológica e tenho dificuldade de sair do operacional. Muitos clientes procuram a mim e não outro profissional que coloco para fazer as consultas. Alguma dica? O cliente viciou nele. Isso. Né? Isso também é comum, né? É comum. Ô, Daniel, aí precisava avaliar como que você está produzindo conteúdo, se o nome da clínica é o seu nome, se estas outras pessoas estão aparecendo, se você já tem ali ou no site, ou no Instagram, em algum lugar similar, mostrando quem são essas pessoas, porque o que o Daniel está trazendo, né? Aquela história. No começo, a agenda é difícil de encher. Hora que enche, ele não consegue atender todo mundo. Já tive experiências de atender, inclusive, médicos oftalmologistas, que as sócias elas se especializaram em procedimentos cirúrgicos, se posicionaram em procedimentos cirúrgicos. Só que os clientes vinham procurando elas para fazer o atendimento do cliente, que vai fazer o exame, para revisão de óculos, essas coisas. Então, demorou um tempo, Daniel, para migrar e para não associar a clínica com o dono da clínica.
E aí é preciso esse trabalho todo de apresentação do profissional, até para facilitar a vida da secretária. Eu acho que isso está bem ligado, Daniel, também, Henrique, não sei se você concorda, com a comunicação em si. Porque, veja, o nome do Daniel tá à frente da clínica não é ruim. Bom. É bom. É bom. Ele ser uma referência, né? Talvez ali na comunicação que ele é uma referência porque não é ele sozinho, porque ele comanda uma equipe. Não pode ser só o nome dele. Exatamente. Tem que ter... Que ele comanda uma equipe, né? Que é a equipe que a gente ouve muito isso, né, em hospitais, né? A equipe do doutor, não sei o quê. Então é o doutor e a equipe dele. Então a gente sabe que vários procedimentos ali. Assim, e isso, Daniel, acontece também, Henrique, em pequenas empresas fora da área de saúde. Porque é o que você falou, no começo, o dono, o empreendedor, ele dá aquele atendimento, ele conhece as pessoas pelo nome, e depois cresce e não consegue. Mas aqueles clientes mais antigos, eles voltam e falam assim, não, mas eu gosto de falar com o proprietário, né, que eu gosto de falar com o Moacir. Não, eu espero para falar com ele. E às vezes isso, né, acaba... Entrou aqui o Dr. Joelinton Dias. Vamos aqui, meu abraço para você, Joelinton. Eu vou pôr... Irmão lá de Anápolis, cara, super, respeito demais, muita gente boa. Isso é muito maneiro também, viu, Moacir? De ver as pessoas que a gente tem uma afeição. Aqui, tá falando aqui do Dr. Joelinton, mas tem um comentário aqui do Elton. Olha lá. Exatamente. O que vejo com os profissionais da área de saúde, eles não se encaram como empresário e empreendedor, e com isso deixam de fazer a gestão do negócio. Exatamente. Né? Mas isso na área de saúde e em outras áreas também. Isso, em várias áreas. Em várias áreas tem essa... Então, Dr. Joelinton, um grande abraço. Te mandou um abraço aí, Henrique. Então é isso. Obrigado. Henrique, eu sei que você separou uma estrutura que pode ajudar aí os nossos youtubers espectadores a aplicarem, né, praticamente ali, ou começarem a mudar a percepção, a visão, que é o primeiro pensar o negócio. Isso. Então, eu ia falar justamente isso, a gente já podia entrar na pauta que preparamos, e eu acho que está pronto, está o momento bom para isso. Então, qual foi Sim, são dois aspectos só que eu quero trabalhar aqui, que eu acho que já vai ajudar bastante. Um deles é pensar nas funções que são realizadas em uma empresa, né? Pensar naquela pirâmide organizacional que na parte de cima tem a função estratégica, menos pessoas, né? E no topo da pirâmide. Depois, ali no meio, tem as funções táticas e gerenciais, e lá na parte de baixo, as funções operacionais. Quando a gente olha para uma empresa, assim, qual destas funções são as que são melhor remuneradas? Sempre, quanto mais para cima da pirâmide. O estratégico, claro. Que faz o quê? Ele toma a decisão, ele define quanto que vai ser a meta de lucro, a meta de ganho, define posicionamento, define perfil de cliente, define modelo de negócio. Então, pensando nesta função, que normalmente as pessoas deixam de lado, não sabem o que fazer. Aquela que ela contribui para o sucesso do negócio, aquela que vai indicar para onde a empresa vai, às vezes as pessoas deixam de trabalhar. A que ganha mais, a que é melhor remunerado, a pessoa deixa de executar. Depois tem as funções táticas, gerenciais, que é quando a pessoa ela vai coordenar equipes. E aí, basicamente, tem 3 áreas. A financeira, a de prospecção de cliente, marketing, e a de gestão de pessoas e processos. Ali, quando a pessoa ela se dedica a desenvolver ferramentas, a desenvolver processos, a treinar pessoas, ela consegue multiplicar esforços, ela consegue dar jeito de atender mais se ela atendesse trabalhando sozinha. E aí depois tem as pessoas que vão para o operacional, e tem operacional dividido em vários aspectos também, desde da infraestrutura, segurança, limpeza, o atendimento de telefone, o atendimento do balcão e o operacional da realização da consulta, da realização do trabalho ali da cirurgia, que são formas diferentes, são operacionais que remuneram de forma diferente,
mas ainda assim são operacionais. E aí tem aquela técnica desenvolvida em Harvard. Né? Lá veio. Não foi desenvolvida em Harvard, mas uma técnica boa, que é uma recomendação para todas as empresas. Já está rindo, eu quero saber. Que é para as pessoas implantarem em suas empresas a estrutura molecular. Molecular. E aí, o que é o molecular? O que é o molecular? Um caminhão de aspas, mas para entender é super bom. É assim, ó, você tem que olhar de todas as funções que são realizadas na sua empresa e não fazer, a partir de hoje, nenhuma função que um moleque podia fazer. O molecular vem disso. Molecular. Assim, eu não quero aqui desmerecer funções operacionais que exigem menos preparação, mas o que significa? Às vezes a pessoa está deixando uma decisão estratégica que remuneraria melhor o próprio negócio, a estrutura, e pagaria todas as pessoas, e vai para por culpa, às vezes, ou para se manter ocupado, vai lá pintar a parede, vai lá, né, assim, a parede tem que estar bonita? Tem. O ambiente tem que estar limpo? Tem, mas se o profissional que vai fazer a gestão, ele vai fazer isso, como que ele vai ter tempo para gravar um vídeo, para conferir uma estrutura financeira e definir o que ele vai prospectar, que tipo de cliente que ele vai prospectar, como que ele vai ter uma reunião de estudo de caso, e isso faz toda a diferença, a diferença. Para o modelo de negócio, ele passa um valor a mais para o cliente, dizendo, não é uma pessoa que atendeu aqui, a outra atendeu aqui, não se conversou. Eu sei do que está se passando, porque a clínica ela é integrada, ela tem um processo de comunicação. Então, esse aspecto que eu estou falando, ele até seria mais o tático, o gerencial da equipe. E ainda, além disso, tem que as pessoas elas precisam olhar para a sua história, para o tanto de investimento que fez em graduação, e especialização, residência, às vezes foi para o exterior, e ver o quanto que ela merece colocar de desempenho, pensando no negócio no longo prazo. Algumas pessoas que eu atendo falam assim, o meu sonho é ter um ganho residual que eu não precise ficar no operacional. Aí do que ela está falando? Ela não sabe o que está falando. Ela está falando, eu quero ganhar um dinheiro aqui, pensando Pensando no negócio. Como empresa. Uhum. Se eu não preciso botar a mão no trabalhando o negócio e não só trabalhando no negócio. Isso, trabalhar o negócio em vez de trabalhar no negócio. Uhum. Aí sim, a pessoa, quando ela faz essa transição, ela está construindo a clínica dela. Depois tem alguns comentários que eu já vou pôr lá, Henrique, mas peraí, segura aí, não precisa fazer. Depois você tem que ir lá. Depois você vai ter que ir lá na clínica de quem? Do Joelinton, do Daniel. Do Daniel? Do Lorenzo. Do Daniel, para ver aí que você não está enxergando o chat, mas não precisa que eu vou pôr em zoom aí. Mas, Henrique, agora diz uma coisa, mas você não acha que assim, foi bem falado, não é que está desmerecendo nenhuma função, não tem uma função melhor que outra, mas se é uma empresa, sem desmerecer as outras, mas vamos dar o peso para uma que é fundamental, que é a parte estratégica. Isso. Claro. Cada uma tem o seu valor. Tem o seu valor. Vai ter a sua remuneração. E se só tiver estratégia, mas não tiver operacional, também não vai funcionar. É claro que não. Então é assim, a gente não está colocando em balança, é que alguém vai ter que fazer o estratégico. E o que eu vejo muitas vezes é o empreendedor, isso com certeza se aplica também na área de saúde, é nessa função terceirizar. Isso. E quando terceiriza isso, às vezes não vai de encontro dos próprios ansiedades e desejos dela, não vai muito de encontro do que ela quer, vem de fora para dentro, né? Sim. Então, acontece muito, por exemplo, no relacionamento com a equipe de marketing. Há uma terceirização quase de 100%, aí as pessoas da agência vão lá e fazem a produção de cards, de conteúdos, o médico fala, não é isso que eu queria. Mas assim, a agência ela não é obrigada a saber dos valores da sua clínica, ela não teve a formação que você teve, ela não sabe do passo a passo da sua formação. Então, alguns aspectos ali não dá para terceirizar. A agência vai te auxiliar. Vai te auxiliar. É diferente. E o consultor também. Então, acho que esse é um aspecto, porque acaba terceirizando e a gente sabe que muitas vezes não dá certo porque tem esse choque de cultura aí. Isso. E a pessoa acaba voltando para o operacional, continua
se especializando, continua, né, colocando lá os diplomas na parede, que é importante também, está atualizado, mas esquece o resto. Que é muito comum, que o médico, o gestor, o veterinário, não precisa fazer, mas faz. Compras. Sim. Vai comprar insumo, café e tal. É só passar ali na padaria? Eu sei que é. Aí bota no cartão de crédito pessoal para acumular milhas. Então, mas esses 10, 15, 20 minutos, meia hora que ele perde, é meia hora que faz falta, às vezes aí não tem meia hora para planejar. Ou fazer um vídeo. Ou fazer um vídeo, ou comunicar. Né? Ou ter uma reunião com a equipe e falar, hoje é isso, como é que foi, o que você precisa da minha ajuda para melhorar a comunicação interna. Né? E tem também, até em outras áreas, também tem isso. Tem, por exemplo, em qualquer área, né? Então, vamos pegar na área química, por exemplo. Então, estudou, fez uma pós-graduação, é um bom desenvolvedor de produto, mas quer ficar lá no laboratório de desenvolvimento e não vê a indústria dele química como uma indústria. Não vai para o comercial, não vai para o gerente, né, para o planejamento e quer ficar ali no desenvolvimento. Porque muitas vezes acha que o grande valor dele está naquele né, que, ok, faz sentido. Faz sentido, né? Sim, qual que é a diferença? Às vezes nessa indústria, normalmente tem um sócio. O que eu vi se repetir muito. Um vai cuidar do financeiro, um do marketing, um da produção. Aí não conversa. Na Camori, né, que foi uma empresa que eu fui sócio, que produzia impressão em tecido e por aí vai. A sociedade inicial foi montada dessa forma. Um vende, outro faz o controle de contas e outro faz a produção. Esse que quer vender, às vezes ele não está orientado para o financeiro, para saber o que tem que vender. E aí o cara da produção, ele quer estruturar para ser mais fácil de produzir. E aí começa o atrito entre os departamentos. Numa clínica, uma pessoa só ela tem que fazer várias funções. Então, às vezes, ela vai negligenciar algumas destas funções, porque vai aceitar alguns convites, que vai dar um giro, mas financeiramente ela não devia fazer aquilo. Não vale a pena. Assim, só fazendo esse comparativo, né, de clínicas da área médica com outras empresas de outros segmentos. Júlio. Meu amigo Júlio Vasconcelos, um abraço para você. Júlio, lá de Brasília. Muito bem, Brasília. É a internet aproximando. Isso aí. Fronteiras. Olha aqui, Flávio, cada função tem sua importância na estrutura da empresa, com certeza. Né? O doutor Júlio aqui, clínica para crescer precisa de gestão adequada. A consultoria é essencial para crescimento sustentável. Isso. Muito obrigado, Júlio, pela sua contribuição. Não tem palavra para falar desses caras que estão aparecendo aqui. Muito bem. Henrique, o que mais nós temos aí? A gente falou da pirâmide. Isso. Né? Nós falamos da pirâmide. Então, assim, tudo bem que tem... É claro que tem a paixão pela profissão também. Isso. Então, assim, a gente também tem que entender que o profissional de saúde, ele estudou aquilo por anos, ele estuda aquilo por anos, porque ele gosta. Sim. Ele gosta de ir para o centro cirúrgico, ele tem prazer em fazer aquilo. Também é um prazer. Né? Agora, Mas tem coisa que se aprende. Às vezes a pessoa fala que ela não gosta porque ela não sabe fazer, ela não foi treinada, ela não recebeu orientação para isso na faculdade. Vou pegar aqui o próprio Júlio como exemplo, me permita, Júlio. O Júlio é uma máquina hoje de produção de conteúdo. Ele pega um celular, vai lá, está pronto, faz vídeos e eu até fico admirado de ver a quantidade de temas que ele consegue extrair da rotina dele no dia a dia para educar o cliente. Se a gente for voltar há 3 anos atrás, fala, não, eu sou tímido, eu não gosto. A hora que pegou o jeito, a hora que desenvolveu os scripts, o conteúdo, a gente tem muito a aprender com ele. Né? Tem lá no Instagram, é só procurar por Dr. Júlio Vasconcelos. O Joelinton é outro profissional que é da mesma área, tratamento de dor, ortopedistas, que são, assim, incríveis. E na própria clínica do Joelinton, nem todos os médicos fazem a produção de conteúdo como ele. Ele assumiu essa função. Então, tudo bem. Né? Dividiu ali o papel, tudo bem. O que eu quis pontuar naquele momento foi assim, é que às vezes dá a impressão que a gente fala dá a impressão de que
que o médico ou que o profissional, ele vai deixar o operacional 100% e vai ficar só no planejamento. Isso não é uma necessidade, a não ser que ele queira. Isso. Né? Isso. É possível. É possível, se ele quiser também. Porque também está ok se ele também quiser continuar fazendo funções operacionais como uma cirurgia, que está ali no DNA dele, ele gosta de fazer aquilo. Né? Então, a gente não pode sair do 80 e ir para o 8. Isso. Não recomendo deixar essa função operacional. Mas, quando eu estava no doutorado, o coordenador do doutorado é um fisioterapeuta. Eu prestei um serviço para ele, para mim é um super, hiper, mega modelo, porque ele trabalhava na clínica dele um dia por semana. Uhum. E aí ele estava já no ponto de ter uma segunda unidade, porque na primeira não tinha mais espaço físico para atender. Só que ele trabalhava esse um dia para receber o cliente, fazer o estudo de caso, e aí o plano de tratamento tinha ali uma equipe que ele capitaneava, que ele coordenava, que ele instruía. As pessoas o cliente sabia disso, que ele ia fazer a análise do caso e depois como que cada um... E aí o que acabava acontecendo, né? A pessoa chegava travada, sem conseguir andar, de cadeira de roda, dor em tudo quanto é lugar. 6 meses depois, estava boa. Aí ela deixava... Aí, um mês depois, estava travado de novo. Um pouco mais de tempo. 6 meses depois, estava travado de novo. Aí ele esticou o LTV da clínica, né? O lifetime. Isso, explica o LTV. Né? O LTV é o tempo que o cliente ele vai se relacionar com a empresa. Por isso que é importante ter um atendimento, porque o cliente fique satisfeito, não só para que ele volte, para que ele indique outras pessoas também. Aí a rede de relacionamento do cliente satisfeito, ela passa a trazer um lead qualificado, uma pessoa que já está bem amaciada, com pouca resistência, já sabe qual é o preço, já sabe o que esperar, qual é o resultado, e fala, eu quero o que o meu amigo teve aqui com você. Uhum. Então, além de pensar no tempo de relacionamento com o mesmo cliente, lá na clínica do André, era assim, o atendimento inicial, o tratamento de reabilitação, e depois foi, por exemplo, para a musculação terapêutica, que inclusive é saudável para o cliente. Ele vai manter ali, ele vai melhorar a qualidade de vida. Então, tem que mudar um pouco alguns pensamentos de que, isso estou sendo sacana, se eu vou oferecer mais serviços para o meu cliente. O cliente tem a opção de fazer ou não. Tem a opção de fazer ou não, claro. Estou oferecendo algo bom, algo que vai levar a qualidade de vida. Nessa área de reabilitação e tratamento de dor, não é o público só 60 mais, que é um público que vem mais na cabeça das pessoas, né? Aí tem artrose, artrite, dor no joelho, quadril e tal. Hoje em dia, tem muito profissional liberal, né, como eu, você, que trabalha sentado, vida mais sedentária, aí dor na lombar, dor não sei onde, e que são, né, um perfil típico para essa especialidade dentro da própria medicina. Mas assim, eu só estou falando disso porque tem amigos que vieram aqui que são dessa área, mas vamos voltar a abrir mais o... A Cristina não apareceu aí, mas a Cristina mandou um alô. Aí tá esse Red Pink Wave, mas ela mandou uma mãozinha aqui, dando um tchau. Tchau. Muito bem, Henrique. O que mais que você... Então, além das funções, tem o status de cada função. O que é o status? Você pode ter uma mesma função sendo desempenhada pelo sócio, pode ter alguém pode ter o sócio investidor. O que o sócio investidor vai ter de direito do dinheiro que não é dele, né? O dinheiro é da empresa em primeiro lugar. Na hora que teve ali o lucro, fechou o exercício, fechou o ano, aí a equipe vai decidir o que vai fazer com aquele lucro. Vou guardar um tanto para capital de giro, vou reinvestir em tecnologia, em ampliação, estrutura, aí uma parte deste lucro ele vai remunerar o sócio investidor. O sócio trabalhador, o sócio peão, né? Depende de onde ele vai querer ser peão, ele pode estar no operacional, ele pode estar no estratégico, ele pode estar no sócio trabalhador. Sócio trabalhador, que é um termo mais elegante, menos chucro, né? Retira esse termo.
O sócio trabalhador. Depende do que ele vai executar. Hoje de manhã eu recebi uma mensagem do CEO de uma startup. Henrique, onde é que eu coloco o valor do trabalho que foi executado pelo sócio? É no Prolabore? Eu falei, não. Se foi executado para um serviço específico de um cliente... É um custo daquele produto. É um custo daquele produto. Então, ali é um honorário. Porque, eventualmente, foi feito por um sócio, mas poderia não ser feito por um sócio e, provavelmente, quando a estrutura crescer, não vai ter sócio suficiente para executar. Exatamente. Né? A não ser que você ficar trazendo muitos sócios, mas ficar diluindo. Então, aí eu até que é mais ou menos como faz, a advocacia faz muito isso, né? Isso. Vai trazendo associados para cuidar de determinado... Mas aí tem uma parte, né, tributária. É um bom exemplo. Esse daí. O trabalho que é executado para o atendimento ao cliente, para a execução de um serviço, ali precisa ter uma regra de honorário, precisa ter uma regra de repasse, né? Precisa ter uma regra de quanto vai ficar para a empresa e quanto que vai remunerar o profissional a cada serviço executado. É que a startup ela tem um modelo de escala, serviço, tem como crescer a escala, diminuindo percentualmente e tal. Então, assim, aí tem que ver cada modelo de negócio, porque se eu vou preparar, vamos pensar no Celfa, todo o trabalho de desenvolvimento da tecnologia, do software. Ali tem esse custo, nem o nome é esse, ele é um investimento. É um dinheiro que está sendo colocado na empresa para desenvolver algo que, na hora que ele começar a vender, o que vai ter de custo ali proporcional, o que vai ter de custo direto? O imposto e o cartão, e aí, às vezes, a infraestrutura ali de banco de dados. Mas não vai ter ninguém trabalhando para executar aquele serviço. Então, aí é a hora que você consegue ter ganho de escala sem aumentar o custo de execução daquele serviço. Não sei se esse comparativo ajuda a pensar, mas aí é bom trazer para as atividades que exigem, ainda assim, um custo operacional para execução de serviço, que pode ser um salão de cabeleireiro, pode ser uma manicure, pode ser médico, qualquer empresa que tem um operacional que vai ter um 30%, 40%, 50%, 60%. Aí é a regra que tem que ser estudada, planejada. Eu recomendo que não seja do preço, né, do faturamento, que esse percentual ele incida sobre a margem, quer dizer, o desconto imposto, desconto cartão, desconto a comissão de venda, desconto o material, aí sim eu distribuo o que vai remunerar o profissional que executou e o que vai remunerar a empresa para pagar o custo fixo. Pagou o custo fixo e sobrou, aquela diferença é o lucro do mês que vai sendo guardado. Ou seja, tem o preço da execução daquele serviço, se tiver material ou produto, desconto todos os variáveis, que é imposto, comissão, cartão, se tem antecipação, aquela coisa toda, né? Desconto o material, aí eu tenho uma margem de contribuição. Dessa margem, que as pessoas confundem isso com lucro, mas não é o lucro. Por isso que a gente precisa ter clareza sobre esse conceito. Não é lucro, que lá chama margem de contribuição. O lucro é da operação, não do produto em si, não é isso? É isso. Então, aí sim você faz o split né, de quanto que é para a empresa, quanto que é para o profissional que executou, ou para o sócio, que seria o honorário, entraria aí, então. Isso, independente de ser o dono da clínica ou ser um profissional que vai lá prestar serviço. Claro, porque hoje eu posso fazer isso, é como a gente faz. Vou até dar um exemplo aqui das nossas palestras lá, inclusive, vou até pôr aqui, acho que não tem ninguém de Blumenau, mas a gente vai ter o PEV Show lá, porque planejar, estampar e vender é um evento específico para a área de produtos estampados, área têxtil, né? Sim. E de brindes, em que nós do Celfa participamos ali no planejamento. Isso. Né? Ajudando empreendedores desse segmento também ter mais sucesso. Exatamente. Então, por exemplo, no PEV Show eu sou um palestrante. Então, eu tenho um honorário para ir lá palestrar, porque amanhã eu posso identificar que tem alguém melhor para falar do planejamento
para falar em nome do self, a gente tem uma... Independente disso, ó, você vai ter férias. Ou simplesmente eu identifico uma pessoa muito boa para falar lá em Blumenau sobre falar em nome do self. Isso. Né? Então, eu estou chamando a atenção desse aspecto férias, porque às vezes quando o médico, o profissional dessa área de saúde, ele vai para o operacional e não cuida do negócio, ele não pode sair. Ele fica amarrado. Um mês de férias, é um mês sem ganhar. Então, o honorário dele é o que vai pagar o custo da casa dele, dos filhos, escola, educação e tal. Mas ele vai continuar tendo participação no lucro. Ele vai continuar tendo participação no lucro. Da empresa. Então, até o momento que ele pode querer até ir um dia por semana, igual o André. Igual o André. Né? É isso mesmo. Assim, o que gera confusão? A pessoa fala, mas não é o meu ganho? Não, o ganho da pessoa física, um deles é o honorário, para estes casos de execução do serviço em si. Se a equipe que foi contratada ali, uma concierge, uma secretária, aí essa pessoa ela vai ter como ganho, ela pode ter o salário, ela pode ser CLT, mais um comissionamento, mais uma premiação por vendas. Então, ela vai ter um fixo, mais um variável. Se for um fisioterapeuta, um farmacêutico, um profissional que faz parte da equipe, ele pode ser CLT, mesmo que ele tenha ali um contrato de 2 horas de trabalho por dia, 4 horas, meio período, pode ser CLT, ou hoje a legislação permite que ele preste serviço como PJ. Sim, aí que muda o status. Eu vou pagar a pessoa como CLT ou como PJ. Eu vou ter o status de ser o dono, fazendo operacional, ou eu sou um associado que vou fazer o atendimento ali daquela consulta. Dá até para ter regra diferente. Eu já vi muitas clínicas fazerem isso. O dono ele tem 80% e o associado ele tem 70%, 60%. Não tem problema. O que precisa ter é clareza e ter essa regra. E ter isso no seu contrato social. E ter isso definido. No contrato social. A regra de como vai pagar o associado, não. Se ele for... Mas o sócio, sim. Isso, o sócio, sim. Se for sócio, você tem que colocar uma cláusula lá no seu contrato, igual nós temos no Self. Isso. Que é a distribuição desproporcional de lucro. Permitir a distribuição desproporcional de lucro. Desproporcional de lucro. Mas aí é um assunto mais refinado. Isso. Lá, mas a gente pode trazer aqui um dia um advogado, um contador para orientar aí os nossos clientes. Então, e aí eu acabei não falando do Prolabore. Então vamos lá. Do status aqui, porque, por exemplo, o que eu recomendo? Definir um valor de Prolabore. Seriam ali para as funções gerenciais, para as funções táticas. Aquela função que não vai ter um cliente te pagando no operacional. E aí isso entra como um custo fixo da clínica. O Prolabore, ele é um custo... Gestão de pessoas, vamos falar lá as táticas. Gestão de pessoas... Financeiro. Marketing. O que precisa ter... Assim, é como se a pessoa ela definisse ali um período ou algumas horas na agenda dela e falou, esse período aqui, quem vai pagar? É o Prolabore. O que você vai fazer? Aqui eu vou fazer a documentação financeira, eu vou fazer o planejamento estratégico financeiro, eu vou fazer reunião com a equipe de marketing, eu vou gravar, eu vou gerar conteúdo. Henrique, mas se eu gravo entre uma consulta e outra, quando falta alguém, não tem problema. Quando você vai fazer? O que acontece é que o que vai remunerar essa função, aí você deixa ali. E por que deixar? Se, na verdade, vem do operacional, que vai para pagar o custo fixo e vai distribuir. É para ter o compromisso de fazer. Sim. Porque é algo que a pessoa não gosta de fazer, não gosta, não foi treinado, não sabe como começar. Às vezes, fazer uma reunião com a equipe para melhorar a comunicação interna, para distribuir função, para distribuir atividade. Se eu não ganho para fazer isso... Eu tendo a não querer executar. Tocou o telefone. Doutor... É mais importante. Aquele plano que paga R$20 por consulta, aí a pessoa ela vai entender, pelo mindset, pela maneira dela entender o que ela precisa fazer, ela vai falar, não, pode deixar que eu vou lá atender.
e aquela atividade é fundamental para o sucesso da empresa dela, que se ela fosse pagar para terceirizado, o custo ia ser aqui em cima, ela deixa de fazer. Então, até para dar esse compromisso, esse comprometimento para executar esse tipo de atividade, é que aí eu recomendo que coloque ali um valor de prolabore. Aí entra em outra seara de complicação. Porque às vezes a pessoa fala assim, o prolabore, se eu sou dono da empresa, tem que pagar o custo da minha família. Em várias empresas, menos até em clínicas. Aí eu vou lá e compro casa, compro carro. Tem um gasto familiar enorme e aí tem que ter um prolabore lá de 90 mil reais incompatível com o faturamento da clínica. Né? E não é só com o faturamento, com a própria execução que ele está entregando ali em função do prolabore. Então, porque o prolabore também tem que ser compatível com a função desempenhada, né? Essa questão. Porque senão é mais barato para a sua própria empresa pagar alguém para fazer. Exato. E deixa lá o lucro, é seu também. Vai estar no lucro, você vai distribuir, vai ser seu. Isso. Né? Então, só que você não mascara as coisas. Tem que ter esse desapego, olhar e ver o que remunera cada função, quem que vai ocupar cada função, quem que vai ser responsável e vai poder ser cobrado por cada função, porque senão vai entrando na negligência e vai correndo atrás dos convites, e na hora que fez uma compra e tem que pagar a parcela, e está no desespero, tem que fazer um plantão lá na cidade aqui 200 quilômetros, a pessoa vai fazer, ela vai se embolando, vai se enrolando, e daqui a pouco ela não tem mais para onde fugir, não tem onde... Ela entra naquela roda viva, né? Exatamente. E aí não consegue sair daquela roda viva. Exatamente. Né? Porque ficou preso Então, a gente está falando aqui, no final das contas, que vamos voltar lá para o começo. Então, como gerir melhor o seu dinheiro. A primeira coisa, então, para gerir melhor o seu dinheiro é entender que aquele dinheiro não é seu, é da empresa, que aí você já começa a mudar o seu pensamento, uma visão empreendedora e empresarial. Isso. Né? Então, você além da sua... Né, você vai ser um médico, você vai ser um dentista empresário. Isso. Não é isso? Isso. Mesmo que você trabalhe sozinho. O dentista que trabalha sozinho hoje. Exatamente. Até para essa expansão, se ele não tiver o tempo do planejamento, como que ele planeja uma expansão? Abrir mais uma sala, trazer ali um orto para trabalhar do lado dele ali, trazer uma outra especialidade, ou de repente amanhã investir ali em análise, ou radiologia, sei lá, tem várias coisas. Várias coisas. Como que ele faz isso se ele não consegue sair do operacional e perder esse tempo? Então, né? Aí o que acaba acontecendo? A pessoa ela acha que não é trabalhar, né? Que não é trabalhar, que o que vai dar segurança para o futuro dela é ir para o que convidaram ali, é o que pintou na hora, é o que apareceu naquela semana, e não é assim, o que tem de mais seguro, embora seja difícil, embora seja complicado, embora o meio ambiente ele oscile demais, o que é mais seguro é você ter o seu negócio, é você ter a sua empresa. E o concurso? Concurso, eu escuto muita gente que não consegue mais trabalhar. Às vezes até tem um ganho razoável, mas não consegue trabalhar por rotina, por equipe, por ambiente de trabalho, por ver que está sucateado. E aí vai para um lugar que vai pingar um tanto ali na conta, mas que emocionalmente está pesado. Está pesado. Não é uma pessoa, então tem um custo ou duas, ou pessoal três, grande, às vezes. Muitas pessoas. Também não é uma regra, né, gente? Isso aí em alguns casos. Né? Eu acho que é uma regra. Eu não sei avaliar. Eu não me lembro de alguém que eu tenha atendido que fizesse essa opção. Então vou ficar aqui no meu trabalho que eu não tenho o controle, mas eu tenho a segurança. Não me lembro. Por isso que eu digo aqui como se fosse... Com mais propriedade. Uma regra. E, assim, aí tem esse custo emocional que ele é muito caro, não tem segurança ali. Eu vou ser funcionário. Olha, esse pensamento ele é o mais enganoso que existe. Assim, você tem que cortar custo, entrou em crise... Você não tem segurança nenhuma sendo funcionário. É o primeiro que vai rodar. Você não tem segurança, né? Agora, o dono, ele é responsável se tiver que pagar as verbas rescisórias,
o aluguel, diminuir o público, essa responsabilidade vai estourar, né? E quem tem que pagar, que vai comprometer o nome, às vezes a família, é o próprio empreendedor. E aí, por medo disso, às vezes a pessoa acaba se esquivando dessa função, mas na boa. Henrique, mas tem aquela pessoa também que ela não se vê como empreendedora e ela até sofre de saber que vai ter que ela tomar essa rédea aí. Tem gente que não gosta e não quer, e mentalmente é melhor ela estar trabalhando com alguém. E aí tem que ter essa clareza que é isso mesmo e beleza. Né? Então, dá para dividir função, dá para contratar alguma pessoa para fazer uma função que eu não gosto, dá para ter um sócio, dá para buscar um apoio, um treinamento, uma consultoria, dá para buscar vários meios para resolver o que for preciso resolver. Né? E aí, normalmente, o que ajuda muito a pessoa a se mobilizar, a fazer o que ela não gosta? A gente faz muita coisa que não gosta na vida. É olhar e falar, no seu futuro, projeta daqui 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, como que você quer estar, o que você quer fazer, o que vai te levar até lá, qual é o caminho melhor para chegar até lá. É você investindo no seu negócio ou é você continuar se submetendo à regra do que não é seu, que é o que acontece no convênio, é o que acontece no contrato, é o que acontece no plantão. Não quero mais. Olha as operadoras, o tanto de coisa que elas mudam. Tiram, agora não pode mais ter reembolso disso, agora a regra é outra, agora o preço é tal. Tem uma clínica que eu atendo, que a tabela que estão pagando em 2023 é de 2016. É brincadeira isso. Então, e ainda descontam 20% porque a cooperativa está deficitária, o cooperado precisa pagar por isso. Então, né, o que vale a pena fazer, o que vale a pena se dedicar, se ver de uma forma diferente, olhar e se dedicar mais a essa parte estratégica, gestão tática, do meu ponto de vista, o melhor que esse profissional precisa, ele pode fazer e precisa fazer. Henrique, a gente está se encaminhando para o final aqui e tem uma questão, né? Empreendedor, o cara ser empreendedor é nato? Não. Ou é aprendível? Eu não tenho a fonte dessa pesquisa. Lá no Empretec, o que tem um dado que fala que 3% da população é um empreendedor nato. Às vezes, o empreendedor nato é aquele que ele congrega várias características, tanto a do executor, que é a busca de oportunidade, persistência, comprometimento, exigência de qualidade e eficiência, correr risco calculado. Aí, depois tem outro conjunto de características, que pode ser mais próximo do planejador e analista. Estabelecimento de metas, planejamento, busca de informação. E depois tem um outro conjunto que fala sobre o uso do poder, que é independência, autoconfiança e persuasão e rede de contatos. Muitas vezes as pessoas elas têm um perfil que desenvolve mais uma característica do que outra. E aí, dependendo desse próprio perfil, a forma de tomada de decisão, ele vai implicar nos resultados que a pessoa tem. Então, é importante que a pessoa se conheça, que ela perceba o seu perfil, admita ali onde tem as falhas, onde ela precisa se desenvolver mais, e passe a melhorar para equilibrar mais o seu perfil. Normalmente, o que puxa esse desenvolvimento é o estabelecimento de metas. Ele puxa todos os outros, né? Puxa todos os outros. Meta, qual é o indicador principal das metas da empresa? É o lucro. Uhum. Então, comece pelo lucro. Isso. Que é o que vai puxar o desenvolvimento das suas características, que vai puxar o planejamento financeiro, busca de informação, e é interessante que é o seguinte, que muitos do que estão vendo esse vídeo aqui, não sei em que ano, ele já, da área de saúde, ele já executa metas no dia a dia. Então, ele planeja fazer uma viagem, ele planeja pedalar não sei quantos quilômetros. Tudo isso é meta. Ele planeja subir no pico do não sei do quê. Tomara que sim. Né? Muitos do que estão vendo aqui em 2005 já fazem algumas metas, às vezes... um bem, comprar um apartamento, um imóvel, uma casa na praia, trocar de carro é uma meta.
Isso, né? isso. Então ele só precisa aplicar isso, esse mesmo, né? Na empresa dele. Porque assim, quem é que vai pagar isso? É a empresa. Agora, se ele vai pagar isso a custo de tempo, de trabalho, das 4 da manhã às 10 da noite, sacrificando o final de semana, ou se ele vai ter um pensamento estratégico, tendo uma empresa sólida, que ele vai poder ter um bom resultado para ele, vai poder ajudar outras pessoas a ter clientes, a ganhar dinheiro, sair da garra dos maus convênios. Aí são os caminhos, né, a estratégia que ele vai utilizar para chegar onde ele quer chegar, onde ele precisa, pode e merece. É isso aí. Então é isso, Henrique. Vamos nessa? Vamos nessa. Então, obrigado por quem participou com a gente hoje aqui, ó. Dr. Júlio, Cristina Maciel, Dr. Joelinton, o Elton, Daniel Miranda, Flávio Alves, o Marcelo, né? O Lorenzo. E é isso aí. Pelo menos é quem se manifestou aqui. Não sei se teve mais gente. Tá bom? Mas, como foi dito, esse vídeo vai fica. Depois vem os cortes, mas dá para rever com calma. Tá bom? E é isso. Eu acho que o objetivo, né, de tanto trabalho não é só o que fazer, né? Não é só como gerenciar melhor o seu dinheiro. O dinheiro tem uma função. Isso. Né? Dinheiro é energia. É a energia que move as coisas que a gente precisa. E como é energia, uma empresa também precisa de energia, e a energia de uma empresa vem do lucro, vem do dinheiro que está no lucro, que é para fazer movimentar, empregar outras pessoas, distribuir para o sócio. A gente tem ainda um pouquinho daquela cultura da vergonha do lucro, tem ainda enraizado. Né? Ainda mais quem é da área de saúde, porque muita gente associa, né? Associa que é até inconscientemente, né? Poxa, já está entregando, né, tudo aquilo e vou explorar uma exploração, e não é disso que a gente está falando. Então, tem que trabalhar esse aspecto. Quando você encara a sua empresa como, teu negócio como uma empresa, e tendo o entendimento que a empresa precisa de energia, e essa energia chama-se lucro, dinheiro, para ela movimentar outras pessoas, investir, crescer e tudo mais, né, até esse peso sai um pouco das costas. Exato. Eu estava até para consideração final aqui. Quando a gente definiu, né, que esse era o tema dessa live, e aí veio o título, que eu falei, por que veio o título dessa forma? A gente tinha combinado o que fazer com o seu dinheiro que não é seu e é da empresa. Aí uma reflexão que foi ótimo para mim, ajudou o entendimento também, que não é só a quantidade. A quantidade é um parâmetro. Sim. Agora, para quê? Como vai ser utilizado? Aí é outra coisa, porque às vezes você faz de um limão uma limonada, com tanto de recurso, a hora que você direciona, também tem essa economia, né? E às vezes você não precisa ter o céu é o limite, eu não preciso mirar aqui, se aqui já é suficiente, e aí a hora que a pessoa começa a equilibrar a própria vida, encaixando ali além de ter o referencial numérico, precisa ter o porquê, né? Qual é a importância desse resultado, o que você vai fazer na vida, aí você começa a ter uma gestão melhor do que você consegue produzir, vender, né? E aí e ter tempo para usar aquilo que, como diz o Chavão, não tem preço. É isso aí. Fechou? Muito bem. Obrigado, pessoal. Aqui, ó, mandar um abraço aqui, na verdade, para Cleide Lima, que estava no login errado da Cristina Maciel, mas na verdade é a Cleide Lima. Boa noite, Cleide. Obrigado pela participação. Obrigado, pessoal. É isso. Ficamos por aqui, Henrique. Então, até o próximo Comece pelo Lucro Podcast. Você que não assistiu os outros episódios, assiste. Tem aí KPI, tem aí a estratégia do Oceano Azul. Não é focado na área de saúde, mas os conceitos são sim, porque são conceitos aplicados à empresa. Mande suas dúvidas. Deixa aí embaixo no comentário. Que a gente produz outros conteúdos aqui com a maior satisfação. Nosso propósito aqui, né, de contribuir para o desenvolvimento do empreendedorismo, ajudar as pessoas a empreender, a ter sucesso com mais segurança.
é muito útil, então, as suas contribuições também. Muito obrigado. Obrigado, Moacir, pela organização. Até a próxima. Valeu, obrigado, bom feriado. Aqui, ó, a gente ficou olhando lá, mas é aqui que tem que olhar. Então vamos dar tchau no lugar certo aqui, ó. Tchau, obrigado, até mais.